A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muita alegria. Temos mais uma vez a presença do reverendo Davi Charles Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana. Reverendo, hoje nós vamos lidar aqui com o nosso próximo. Ótimo. Por que a maioria das pessoas não cuidam do seu próximo? Olha, as razões seriam diversas, mas eu acho que no final das contas é uma só. A Bíblia atrela o amor ao próximo, o cuidado do próximo, que é o amor posto em ação, com o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu creio que a razão pela qual muita gente tem dificuldade em olhar para o próximo, lá na raiz, no fundo, é porque não conhece o amor de Deus, que ama primeiro. Agora, me ocorre aqui a história, também bíblica, uma parábola, quando um pai chama um filho e pede que ele faça uma tarefa, e o filho diz que vai e não vai. E aí ele chama o outro filho e pede que o filho faça a tarefa, e o filho diz que não vai fazer, mas acaba fazendo aquilo que o pai pediu. E me ocorre o fato de que as pessoas têm muita dificuldade em cuidar do próximo. Mas se alguém devia cuidar do próximo, como mais ninguém, em todos os sentidos, são aqueles que ouviram a voz do Pai. E que ouviram e receberam o amor de Deus e deveriam traduzir isso no cuidado para com o próximo. Cuidado para com aquele que está necessitado, oprimido, com o que está ferido, caído à beira do caminho, perdido, maltratado. Ao mesmo tempo, existe muita gente que não conhece o amor de Deus como deveria conhecer e poderia conhecer, mas por uma razão ou por outra, e resto ainda da imagem e semelhança de Deus, cuida do seu próximo. Às vezes por motivações que não são perfeitas, mas faz algo pelo próximo, luta pelo que está sofrendo, pelo que está... muita gente diria, é melhor o que disse que não ia, mas faz. Mas eu acho que os dois são um problema. Dizer que vai fazer e não fazer, ou dizer que deveria fazer e não fazer, ou fazer sem saber porquê, sem ter base, sem ter razão. De forma prática, quem é o meu próximo? E aí eu vou emendar logo numa outra pergunta aqui. Qual deve ser a minha motivação para que eu possa cuidar do meu próximo? Perguntaram para Jesus quem é o próximo. E a resposta dele pode ser resumida da seguinte maneira: o meu próximo é qualquer um necessitado, qualquer um ferido, qualquer um numa situação de fragilidade que Deus colocar no meu caminho. Na verdade, qualquer um com quem eu me relacionar é o meu próximo. E são círculos concêntricos. Mas especialmente aquele que está necessitado, eu devo olhar para ele como próximo, porque é aí que a minha responsabilidade está. A motivação para cuidar do próximo, e aí aqui é um ponto delicado. Muita gente diria que a motivação é simplesmente obediência, responsabilidade. Eu creio que a motivação mais profunda que existe para que um cristão cuide do seu próximo é o fato de que ele recebeu de Deus o amor e o cuidado. Para pegar aquela história do homem caído à beira do caminho, da parábola do bom samaritano, quando Jesus ensinou essa parábola, em resposta à pergunta, quem é meu próximo, Jesus deixou claro que aquele homem estava ali, machucado e tal, e os outros, então, tiveram reações diferentes ao vê-lo naquela necessidade, e Jesus ilustra quem verdadeiramente tratou aquele como o próximo e foi o próximo dele. Mas nós somos como aquele homem caído à beira do caminho. E Deus nos resgatou, nos achou feridos, roubados pela vida, pior ainda, porque não éramos só vítimas inocentes, mas vítimas com culpa no cartório. E Deus nos resgatou e nos tornou próximos dele. Essa motivação, a gratidão pela obra que Deus fez, que extravasa numa ação concreta que eu faça na direção dos outros, de ajudar o necessitado e tudo. Isso, eu creio, é a motivação mais forte que existe. A gratidão para com o fato de que Deus me amou e cuidou de mim e me tornou próximo dele, deveria fazer com que eu cuidasse do meu próximo. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, qual a palavra de esperança que o senhor daria para aquela pessoa que já esteve assim caída
à beira do caminho, certo? Quais a mensagem de esperança que você daria para ela agora? Olha, às vezes, com certeza, você experimentou aquilo que nós já experimentamos na vida. A situação de abandono, aqueles momentos nos quais estamos feridos, como se os salteadores nos tivessem tomado, arrebatado, tirado aquilo que era nosso e nos lançado ali à beira do caminho, machucados. Há situações e momentos na vida na qual nós experimentamos esse abandono e essa situação de não ter ajuda. E às vezes há também a tristeza e a frustração de saber que pessoas passaram pelo caminho, nos viram ali e não nos ajudaram. Talvez você tenha experimentado e carregue as feridas dos momentos de necessidade nos quais não foi ajudado por alguém, no qual alguém não foi seu próximo. Mas mesmo nesses momentos, alguém que nunca tirou os olhos, que nunca virou a face, nunca deixou de se preocupar com a sua situação. E esse é Deus. E o que Deus deseja é nos trazer para próximo de si, através do seu Filho Cristo Jesus, para que, nos tornando como Ele é, sejamos instrumentos dele para cuidar dos outros e refazer a história da nossa vida de uma forma diferente. Sr. Davi, muito obrigado, presbítero, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Certamente voltaremos em outras oportunidades. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.